Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitas vezes, as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta e interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja, você que, no final das contas, é entre você e Deus, e não entre você e os homens. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. Com profundidade tamanha tem esse poema, onde direciona e digo que consegue até mesmo trazer de volta o nosso olhar para que nós possamos fazer uma reorganização de onde nós estamos colocando a nossa visão, para onde nós estamos olhando, onde os nossos olhos ficam fixos, tanto dentre dois setores espirituais ou físicos. Nossos olhos não conseguem manter a fidelidade de ficarem fixados naquilo que almeja. Nós vemos como um exemplo do lado espiritual, quando Jesus convida a Pedro, naquele gesto lindo de andar e de estar sobre as águas com ele. E Pedro consegue dar os primeiros passos, mas quando se desatenta, tira os olhos do Senhor e acaba afundando. Então é preciso com que os nossos olhos estejam fixos em nosso Senhor. E esse poema retrata exatamente essa vontade de Deus na minha e na sua vida, onde a nossa alma precisa novamente se reconectar com o Senhor da sua vida, se reconectar com o seu amado, com o seu Pai. A oração, quando Jesus ensina os discípulos a rezarem e a chamarem Deus de Pai, é necessário nós entrarmos na profundidade também desta oração, de reconhecermos que Ele é o Pai. Por vezes nos perdemos por chamar Jesus de brother, por chamar Jesus de tantas outras coisas que nós vamos intitulando, e esquecemos que Ele é Pai, de que Ele é o Senhor e eu sou o servo. Então esse reconhecimento ele precisa ser constante, onde eu preciso ter a certeza e a clareza dentro da minha vida de oração de que eu estou falando com o meu Pai. E sendo Ele o meu Pai, sei e carrego dentro a certeza de que Ele tudo sabe, porque é onisciente, de que tudo pode fazer, de que tudo pode realizar, porque Deus é infinitamente grande e não podemos medir isto. O problema é que quando não o reconhecemos como o Pai, também temos a inclinação para tirar os nossos olhos dele e assim colocarmos os nossos olhos aos homens, claramente de uma figura geral, digo aqui. E aí nós começamos a fazer as coisas, a operar as coisas, pensando sempre nas pessoas. Veja, eu não estou dizendo aqui que você tem que tirar o teu olhar das pessoas, não. Jesus disse para amarmos uns aos outros, e é necessário com que você ame o outro, amar o próximo de maneira total, onde você tem que se doar para o outro, onde você tem que, rezar, amá-lo, né? Não somente com as palavras, mas também com as atitudes da sua vida. Mas o problema é quando a nossa construção espiritual começa a depender do outro, ou seja, eu vou começando a me afrouxar. Por quê? Porque eu começo a pensar o que será que o outro vai imaginar de mim, o que será que o outro vai pensar de mim. E muitas vezes eu vou deixando até mesmo o evangelho de lado, onde eu não tenho
a coragem de assumir as palavras do meu Senhor por medo de eu não ser aceito ao olhar dos homens. Mas por que eu trago e fico preso muitas vezes nesse pensamento e nesse olhar? Porque os meus olhos estão fixos nos homens. Os meus olhos deixaram de estar fixos no Senhor. E é por isso que eu vou começando a ficar uma pessoa medrosa, vou começando a ficar uma pessoa, não precisa agir com tanta seriedade, não precisa agir com tanta verdade. Porque senão você vai machucar o outro, porque senão... E a gente vai começando a criar várias e várias hipóteses. E no fundo, não é por uma questão de machucar o outro, mas no fundo é uma questão de não ser aceito pelo outro. Quantas pessoas formam, diversos rebanhos, digamos assim, pelo fato de estar agradando, pelo fato de ser útil para o outro, mas não pela verdade. Caríssimos, veja que Deus se alegra muito mais se dois estiverem vivendo na verdade do que uma multidão com mais de 50 mil homens que estão vivendo numa mentira. Jesus afirmou que Ele é a verdade, sendo a verdade própria. Ele quer e deseja e ama quando nós vivemos nessa questão da verdade mesmo. Porque se vivemos neste fato, certamente vivemos no Senhor Jesus. É isso que São Paulo vai dizer, que somos homens e devemos, na verdade, sermos homens e mulheres espirituais. É esta a espiritualidade que nós devemos viver, aos olhos daquele que é o Senhor da minha vida. Porque senão eu começo a viver para os homens e aí eu vou começando a me dedicar nas obras somente para que o olhar do outro seja dirigido a mim para sustentar o meu ego. E aí eu fico me preocupando. Muitas vezes o que nos tira, do nosso avanço espiritual é porque nós estamos aprisionados e sendo sustentados não pela oração e pela intimidade, mas pelo elogio, pelo ego que sobe do outro a você mesmo. Isso vai te aprisionando, vai te prendendo e não permite com que você cresça espiritualmente, não permite que você viva uma vida mais próxima do Senhor da tua vida. Então, tira os teus olhos dos homens. É lindo, é forte quando Teresa diz isso aqui para nós, que o caso no final não vai ser entre você e os homens, mas tudo que você faz é entre você e Deus. Então não fique aprisionado ao outro, mas seja aprisionado de maneira amorosa, claro, a Deus. De todas as maneiras, claramente ao Senhor, que você seja aprisionado a Ele e concentre-se nele. Muitas vezes ficamos preocupados, por tantas as pessoas estarem indo embora da nossa vida ou por tantas coisas estarem acontecendo, e quando todos esses fatos estiverem acontecendo à sua volta, na sua vida, olhe para o Senhor e ressalte isso. O caso é entre mim e o Senhor da minha vida, porque é assim que Deus nos olha, porque é assim que um dia Ele nos julgará, olhando para nós. Claro que aqui Teresa não está dizendo para nós nos fecharmos no nosso mundinho, e vivermos aqui dando desculpas para tantas as coisas, eu não preciso agradar os outros, etc. E um monte de coisa. Não é isso que Teresa está dizendo. Não é isso que está dizendo. Está dizendo para que você não seja apegado aos outros e que a tua vida espiritual não ande pelos outros, mas ande por Deus, até que Deus seja o seu tudo. Então quem vive uma espiritualidade, e se o teu olhar é direcionado a Deus, você não para no caminho, você não desiste. Quantas pessoas, e você pode ver no tempo atual, quantos cristianos, quantos cristãos desistem no meio do caminho, simplesmente pelo fato de que, porque eu fui decepcionado por alguém, porque tal fulano foi embora da minha vida, ou porque eu não estou agradando, eu não tenho amigos, as pessoas estão indo para longe, e etc. E sempre por conta do outro, ou eu desisto da minha vocação por conta do outro. E não, lembre-se, é entre você e o Senhor da tua vida. Então a perseverança está por Deus. Então, veja, o teu se gastar tem sido pelos homens, ou o teu se gastar tem sido por Deus. E claro que aqui há uma diferença.
A diferença é de que o fardo dele é leve. É aqui onde o Senhor nos vai dizer que o fardo dele é suave, é leve. E o que quer dizer isso, com isso? Para que não fiquemos apegados às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, com as consequências do Evangelho. Não, concentre-se em Deus, porque nunca o perderemos. O Senhor não é como nós, como um homem que é falho e infiel. Mas Ele é fiel, tem a sua fidelidade perfeita e prometeu estar conosco todos os dias e por isso nunca nos abandonará. E o prato que você lava e que ninguém vê, e talvez você traga à tua mente que é uma obra pequena e que não tem um grande significado, mas antes seria melhor que você estivesse operando grandes obras ou que estivesse fazendo diversas palestras ou momentos enormes de oração. Talvez é neste prato onde Deus viu mais valor na tua vida, porque é onde você se tornou mais simples. E Ele, que é Deus de simplicidade, deseja com que a nossa alma seja simples, de estar somente ali, na sua presença. Então, tire os teus olhos dos homens, coloque teus olhos no Senhor da tua vida. E quando nós entendemos isso, de que tudo o que fazemos está entre nós e Deus, encontramos forças assim então para prosseguir. Encontramos forças assim. Se o outro disse que você é incapaz, se o outro disse que você não tem jeito, ou se o outro disse que você não tem, não sei, o que te disseram. No fim, quem te julgará não é Ele, quem te julgará é Deus. Então não perca o teu tempo se distraindo, se atrasando por conta do outro, mas concentre-se na sua missão. É por essa linhagem de raciocínio que Santa Teresinha do Menino Jesus segue, e São Tomás de Aquino também, dizendo que não está na quantidade de obras que faz, mas na intensidade que você ama as pequenas coisas. Então ama o teu Senhor e concentre-se nele, porque quando se concentramos nas obras e focamos somente nelas, pelos agrados das pessoas, e isso aqui vai muito mais profundo, porque o agrado é uma tendência humana que nós temos a inclinação de querermos gostar disso. Porque é muito bom seguir a Deus quando as coisas estão, quando a consequência do Evangelho é boa. É claro que toda a consequência do Evangelho é boa. Mas tem aquelas mais amargas, a que nós não temos ainda um amor tão grande assim para podermos compreender e entender. Que é somente Deus que deseja nos fazer livres, porque Ele é livre. Então livre do aprisionamento dos outros, de depender... Do depender que eu estou dizendo aqui do outro, não é que você tem que ver, ressalto novamente que você tem que se fechar no seu mundo, mas depender do outro é depender do elogio do outro, das pessoas que estejam muitas à sua volta para que você prossiga espiritualmente, e não é assim. Veja que o Senhor, aquele que ama, prossegue até o fim. E o Senhor foi o primeiro a nos dar o exemplo, seguindo até o caminho da cruz e permanecendo firme, perseverante até chegar à conclusão da sua missão. Permaneçamos também desta mesma maneira. E quando você entender que está entre você e Deus, aí você começa a entender esse fardo suave e leve do Senhor. Porque Ele deseja ser tudo na sua vida. Então o trate desta maneira. Tire teus olhos das distrações e coloque teus olhos no Senhor. Porque muitas almas se perdem pelo agrado dos homens. Que Santa Teresa de Calcutá interceda por nós, para que possamos viver a realidade da profundidade desse poema. E que assim nosso Senhor tenha compaixão e envie o seu Espírito Santo para que tenhamos força para amá-lo e entendermos que no fim será somente entre você e Deus. Deus te abençoe e Nossa Senhora sempre te aponte o caminho da cruz.